nossos secretários fazem parte da comissão técnica e da comissão que foi instaurada por portaria. E o motivo da nossa audiência é para poder esclarecer a população. Estaremos hoje até às 20 horas aqui presentes no nosso teatro para poder responder e falar sobre a determinação que o Ministério Público, que contém nesse documento que vocês receberam aí. E eu quero passar a palavra aqui ao Dr. Tarcísio, que é o nosso procurador, que faz parte da comissão, para poder falar a respeito. Gentileza, doutor, fazer a apresentação dos membros, apresentação de quem são as pessoas. Bem, eu sou o Lúcio X, sou secretário de Planejamento e Administração, Dr. Tarcísio, que é o nosso procurador do município, a Elizabeth, que é a subsecretária de governo. Nós três formamos a comissão responsável e a comissão técnica está presente aqui o Iago, que é secretário de Meio Ambiente, o Samuel, que é secretário de Obras, tem a nossa secretária de Fazenda, Simone, e a secretária de Saúde, Isabel. Essa é a equipe que é formada, que está conduzindo os trabalhos. Bom dia a todos. Acho que já é de conhecimento de todos que há uma recomendação do Ministério Público para a denúncia do contrato de programa, convênio, no nome do município de Paraíba do Sul com a Companhia Estadual de Água e Esgoto, etapa que já foi cumprida. Foi apresentado o projeto de lei municipal, foi aprovado, sancionado e publicado, que determina que o sistema de tratamento de água, distribuição, de coleta, afastamento e tratamento de esgoto são considerados serviços públicos de competência municipal. O Supremo Tribunal Federal, há algum tempo, decidiu uma questão que durante muito tempo foi objeto de questionamento das companhias estaduais, determinando o Supremo que é da competência do município e, como tem atividade econômica, não seria possível conceder ou trocar de qualquer forma sem o devido processo licitatório. Depois da Constituição de 88, o direito regulamentou as concessões e, no estágio atual, nós podemos e temos que definir se esse serviço público será, em tese, ele pode ser exercido diretamente pela prefeitura, sem autarquia, sem empresa pública. Existem alguns municípios que ainda fazem isso, remanescentes, muito difícil disso acontecer. A segunda hipótese é a instituição pela administração indireta ou de uma empresa pública, ou principalmente de uma autarquia, para gerir o sistema. A terceira opção seria uma das formas de concessão ou de parceria público-privada. Foi feito um chamamento público para que se apresentasse proposta de manifestação de interesse para realizar estudo técnico. O chamamento foi feito, foi homologado, a empresa que ganhou apresentou o seu estudo técnico. Nós colocamos o estudo técnico em consulta pública e terminando com a presente audiência. Eu sou defensor do que eu chamo de diálogo social. Diálogo social, a administração se manifesta, a sociedade se manifesta, todos se manifestam e depois são tomados as devidas providências. E como nós estamos tentando construir no Brasil um Estado democrático de direito, sempre o judiciário é a última palavra. Então,
será tomadas as providências e o Judiciário sempre tutelando. E o Tribunal de Contas do Estado, que não é do Judiciário, mas ele tem uma atuação judicializante. Esse é o resumo, e o nosso objetivo hoje é de ouvir, de esclarecer, de responder o que nós já temos condições de responder e de buscar a solução melhor para essa questão no município de Paraíba do Sul. O contrato anterior, ele foi denunciado, mas por que não parou? Não parou porque a própria recomendação do Ministério Público, o Ministério Público recomendou ao município, mas também recomendou à empresa determinadas coisas. O que recomendou à empresa é que ela só pode deixar de operar quando a questão estiver resolvida. Então, não vai haver descontinuidade de forma alguma. Também não há na determinação do Ministério Público, nem no estudo e nem da própria municipalidade, qualquer proibição da Companhia Estadual de Água e Esgoto participar de eventual processo licitatório. Não será, evidentemente, proibido. O que acontece é que há que se ter um grande aporte de investimento para que, primeiro, resolva-se definitivamente no município a questão da água e depois a questão também do esgoto, porque nós hoje não temos nenhum metro cúbico de esgoto tratado no município de Paraíba do Sul. E nós precisamos ter isso, porque há inclusive inquérito civil em andamento, a Câmara da Procuradoria da República em Petrópolis, para que isso seja resolvido. Como haviam outras questões que tinham que ser resolvidas, como a questão da destinação dos resíduos sólidos, também havia uma ação civil pública para que se extinguisse o chamado lixão. Hoje, Paraíba do Sul tem um passivo ambiental com relação a esse lixão, mas não produz mais tonelagem de lixo. O lixo é encaminhado para aterro privado mediante licitação. Acredito que esses são os esclarecimentos iniciais. O senhor secretário me disse que já está com papeletas para que as pessoas possam fazer as suas indagações. Serão respondidas na medida que forem, que tivermos as respostas, e aquelas que porventura demandarem algum estudo mais técnico serão informados sobre isso. Muito obrigado. Eu queria perguntar um negócio. A empresa que fez o estudo técnico, o senhor pode falar o nome dela? Águas do Brasil. Está na internet. Essa audiência pública, ela foi realmente comunicada à população? Depende do que o senhor chama de ser comunicado à população. A cada uma das pessoas, eu acredito que não. Mas as formas normais de publicação, internet, jornal, tudo foi publicado. Carro de som. Se está sendo filmado ou gravado, acredito que sim. Por mim, pode gravar para botar na internet. Eu sou bem fotogênico. Doutor Tarsila, o que o senhor assim pode me informar? Esse estudo técnico, porque sou uma empresa. Ainda tem licitação, uma empresa sozinha não é licitação. Não, o senhor fez uma confusão básica, mas a sua pergunta é muito importante. A proposta de manifestação de interesse ela é publicada, foi publicada. Todas as empresas poderiam ter participado. Nós não tivemos a oportunidade de todas as empresas participarem. A empresa que participou, está na lei, estando publicada, ela apresenta o estudo e também a lei permite, nesse caso, até que ela mesma possa, se quiser, havendo licitação, participar da licitação. É a lei que assim diz. Isso é uma coisa. A outra coisa é o estudo do edital, que está também na internet, e todos aqueles que quiserem fazer uma crítica do edital, será bem-vindo. Tá certo? Será bem-vindo. Então, a Ciona, que tinha a concessão aqui, manifestou o interesse inicial. Depois não sei por quê
não apresentou estudo, mas poderá vir. No que depender de mim, dependerá sim, eu vou mandar que se entregue na mão de cada uma empresa que possa eventualmente participar, havendo a publicação do edital. Porque, na verdade, nós estamos tratando de algo muito importante. Mas nós não somos o primeiro município do mundo que enfrentamos o problema. Nós estamos muito atrasados. Existe uma cidade na Europa, capital da França, Paris, que eu acredito que tem um pouco mais de estrutura do que Paraíba do Sul, não é muito mais também não. Eles lá fizeram uma concessão no passado, transformaram o sistema de saneamento. Você pode ter hoje um excelente sistema de saneamento e depois, agora, retomaram. Então, não se concede, por isso que é concede, não se vende de eterno, perpétuo, definitivamente. O que pode ser feito é uma concessão por um período, porque no nosso país, aí a minha opinião pessoal, o nosso país está na condição que está, por vários motivos. O principal deles é que nós, o brasileiro, o Estado, a município, a União principalmente, gasta mais do que arrecada. Nós não temos poupança, nós não temos dinheiro. E para fazer investimento em infraestrutura é preciso muito dinheiro. Um país que não tem dinheiro, um povo que não guardou dinheiro, tem que buscar dinheiro onde ele tem. Infelizmente, hoje, se o Brasil, desde quando eu era garoto, o Jornal Nacional mostra lá, as estradas estão, não se tem condição de escoar a produção, não tem lugar para guardar o milho, desde quando eu era pequeno, e continua não tendo. Então alguém vai ter que fazer essa estrada. Agora eu rodo na 040, a minha vida é a 040. Juiz de Fora para o Rio, Paraíba, Belo Horizonte, Brasília. Minha vida é 040. Pago feliz e satisfeito do pedágio, porque eu viajo maravilhosamente bem. Então, nós temos que hoje optar onde tem o dinheiro. Se alguém mostrar onde tem o dinheiro para a gente fazer uma autarquia, seria o melhor dos mundos se tivermos o dinheiro. Mas aonde está o dinheiro? Já se sabe o valor necessário para fazer a autarquia? Não, nós estamos aqui ainda ouvindo as últimas sugestões e evidente tudo será divulgado. Tá certo? Ou há um estudo apresentado, nós não podemos adotar o estudo apresentado sem crítica. Tá certo? Então nós temos que calcular. Tem um artigo na Lei Orgânica, não sei se é o 143, ou 144, ou 145, que é um excelente artigo. Ele diz que toda e qualquer entidade governamental que for instituída tem que se provar a sua capacidade de manutenção financeira futura. Muito interessante o artigo. Então isso aí terá, que na verdade, no meu conceito de direito público, é que o direito público é a mesma coisa do direito privado, exceto que no direito privado eu faço porque quero. E no direito público eu tenho que dizer por que estou fazendo. Nenhum de nós é dono da verdade. Eu espero até que alguém possa trazer ideias melhores. Eu te garanto que se alguém vier com uma ideia melhor, eu sou o primeiro a querer adotar. Porque, na verdade, eu vou deixar de ser procurador do município de Paraíba do Sul em breve, por questões pessoais. E eu não quero deixar na minha biografia que eu fiz algo que prejudicou a cidade de Paraíba do Sul, pelo contrário, que tenha dado uma melhor sustentação futura para todos. Hoje eu fiz uma audiência em Cebola, sexta-feira, e bem concorrida, até mais concorrida do que a nossa até agora, e as pessoas lá estão vivendo um drama, um lugar turístico, um lugar interessante, e que nós precisamos resolver o problema de lá antes de acabar de resolver esse problema todo. E vai resolver. Nós dialogamos, foi até um diálogo foi áspero. Eu aceito o diálogo áspero, só não aceito o diálogo sem honra, né? Então, foi um diálogo áspero, eu também fui áspero, eles foram ásperos, no final nós chegamos a um bom termo. Então, é esse diálogo que nós conseguimos evoluir. É isso? Nosso país é um país hoje dividido.
Mas a divisão de um país não significa que o país não desenvolva. Os americanos são divididos, mas progridem. Quer um país mais dividido que a Alemanha? Onde a Prússia odeia a Bavária, e a Bavária odeia a Prússia, e os dois juntos odeiam a Renânia, e não são a quarta economia do mundo, porque há um diálogo, por mais áspero que seja. Então esse diálogo é para construir a melhor solução. E verdadeiramente é isso. Bom dia, senhores da audiência, bom dia, público presente. O senhor levantou aí uma questão que eu não sabia, que o estudo foi feito pela empresa Águas Brasil. Não teria aí uma cruza de interesse, já que a Águas Brasil é uma empresa de concessionária de águas e assim ela pode participar também da licitação? Não, porque assim a lei determina, né? Eu não vou dar aqui a minha posição pessoal, porque uma vez que a lei permite que uma empresa possa oferecer o estudo e também participar da concessão, ele não pode, uma empresa, por exemplo, de engenharia, apresentar o projeto, apresentar e participar da obra na forma da Lei 86B, apesar de que a nova lei de licitação que está às portas vai poder permitir também isso para as outras empresas. Então, hoje, há a possibilidade jurídica disso. E se há possibilidade jurídica, quer dormir. De forma que não onere mais do que a população hoje já é onerada? Excelente pergunta, melhor pergunta até agora. Vou gastar um pouquinho mais de tempo para responder, se me permite. Uma administração pública, ela tem como base principal os seus funcionários, principalmente os funcionários efetivos. Tanto é que a Lei de Responsabilidade Fiscal permite que mais de 50% da receita corrente líquida seja gasto com esse ativo que são os funcionários. De cada R$2 que nós arrecadamos, podemos gastar R$1 com funcionários em cargos, é um ativo muito considerável. Mas em alguns momentos, nós não temos funcionários suficientes para resolver todas as demandas postas ao poder público. Eu não posso concursar uma pessoa para fazer um estudo que depois que o estudo for terminado, ela vai embora da prefeitura. Então, é possível você contratar com a iniciativa privada, desde que seja complementar ao serviço público, desde que seja com a transferência da tecnologia, porque não pode ser permanente, e, portanto, tem que ser temporário. A maior preocupação nossa é que, se a SEDAI não participar do processo licitatório, ou se participar não vencer, que o serviço a ser colocado no lugar da SEDAI tem que ser melhor, mais eficiente e mais barato. É óbvio. Agora, a SEDAI vai me perdoar uma crítica. Não é tão difícil ser melhor que a SEDAI, não. Não é tão difícil cobrar mais barato que a SEDAI. Estima-se que de 40% a 50% da água que a SEDAI trata, ela perde. Eu acredito que poderia ter constado da lei ou da licitação, que jamais, em hipótese alguma, vai se cobrar menos do que cobraria a empresa estadual de água e esgoto ou outro órgão público que o venha substituir. Só não pode constar que será sempre mais barato do que eventual empresa privada que venha substituir a SEDAI em outro lugar, e aí nós vamos ter uma condição diferente. Mas isso é uma coisa que eu acho mais natural do mundo. Já falei até com vereadores que deveriam colocar isso. Eu não posso falar pelo prefeito, falo por mim. Eu vou defender isso diante do prefeito, diante da administração, diante do povo, diante da Câmara, em todo lugar. Defender isso com vocês.
Porque, na verdade, nós temos que começar a mudar um pouco as nossas cabeças. Eu mudei muito ao longo da vida. Nós temos que entender que não é quem está certo ou quem está errado, que às vezes prevalece, é a percepção. Então, se a pessoa percebe diferentemente, eu preciso pacificar o espírito dela, tranquilizar a pessoa, de falar, não, vamos botar na lei, não precisaria pôr, é até uma coisa meio estranha, mas muito melhor pôr e pacificar o coração. Eu não preciso vencer, eu tenho que convencer. Também não quero ser vencido, quero ser convencido. Então, se nós colocarmos isso na lei, podemos colocar também no edital, bote na lei, bote no edital, tudo bem, porque aí as pessoas vão ter uma pacificação. Porque a pessoa que está na casa dela fala assim, que vantagem eu levo com isso? O que vai acontecer com a minha vida? Se ela tiver garantia que ela vai ter um serviço melhor, mais eficiente e mais barato, nem que seja um centavo mais barato, sempre, permanentemente, pacifica. Igual não, porque já está lá, né? A cidade já está lá. Então, seria, nem que se fosse 99% do valor. E outra, não só do valor que está cobrado hoje, não. Durante todo o período. Evidentemente. Todo ano, normalmente há a possibilidade de correção. Mas, uma correção do serviço. E nós temos que lembrar que o saneamento básico, ele hoje está sendo fator de propulsionar desenvolvimento. Uma indústria automobilística grande, japonesa, se instalou na cidade de Resende, não foi? Ela ia se instalar na região de Volta Redonda. Só que os japoneses perguntaram, eu consigo fazer um tratamento sanitário para instalar essa empresa em Volta Redonda? Botaram dificuldade. A municipalidade de Resende disse, em Resende consegue. Aí o japonês instalou em Resende, não em Volta Redonda. Será que o japonês está preocupado com o brasileiro? Tá não. Ele quer vender o carro dele no mundo inteiro. Então ele quer chegar para lá e falar assim, compra meu carro aqui na Suécia, porque eu estou produzindo no Brasil. Ao sueco no Brasil, mão de obra escrava, é aquelas coisas da gente. Não, todos os direitos da país são cumpridos, tudo feito e o meio ambiente não é molestado. Aí ele vende carro para eles. É por isso. Mas também nós temos que pensar em nós. O rio que dá nome à cidade é Paraíba do Sul. O ser humano é o único ser vivo que defeca, ser vivo não aquático, que defeca na água que bebe. O Homo sapiens. Então, isso pode continuar, né? Nós não podemos continuar defecando e jogando in natura a água no rio Paraíba do Sul. Isso não pode. Até por questão de saúde, por tudo, mas também para que nós temos que ter hoje um contexto internacional. A cidade tem uma grande vocação turística. Não é isso? O rio seria um dos maiores atrativos, e hoje não é. Então, o rio Paraíba do Sul. Então, isso é algo que tem que ser enfrentado. Por isso, nós vamos colocar, vai constar da ata aqui da audiência essa proposição. E como o senhor pensa em enfrentar essa questão do esgoto, se hoje não é feito e está se colocando uma posição de não onerar mais a população? Como é que você pensa em fazer isso? Não onerar mais, evidentemente, no pagamento da água. A SEDAI, o município, a empresa, quando o esgoto estiver totalmente tratado, evidentemente vai ter que ser pago. Ou o governo federal, que pode. Tive na FUNASA. A FUNASA falou, vocês podem conceder, e se nós mandarmos dinheiro, você só pode diminuir da tarifa. Tem uma verba de 14, 15 milhões que a FUNASA quer mandar. Pode mandar? Pode conceder? Pode. Só que na planilha, isso tem que não onerar o contribuinte. Se a FUNASA, se a União Federal, se os ministérios aportarem um dinheiro grande de investimento, evidentemente não vai onerar.
Mas se não, o portal evidentemente vai olhar lá. O esgoto, quando for tratado. Quando você puder pegar uma canequinha e meter ela do Rio Paraíba e beber. Bom dia ao grupo de apoio à Sociedade Sul-Paraibana. A minha primeira contribuição vai do seguinte sentido. São 3 perguntas que eu vou encaminhar, mas eu gostaria de esclarecer um pouco. Como serão as audiências públicas para a participação das comunidades organizadas? Porque sabemos, claro, que a gente não pode ter apenas uma audiência pública, nós teremos que ter várias audiências públicas, porque o interesse público é maior, o interesse da comunidade. Nós é que vamos decidir o que nós vamos fazer dentro dessas 3, 4 opções que eles estão oferecendo. A outra questão é que, por exemplo, eu participei do Plano Diretor de Paraty, com instruções do Ministério da Cidade, e eu falei para 8.500 pessoas numa comunidade de 35 mil habitantes. Da mesma forma que eles se organizaram para fazer lá uma autarquia, a Águas de Paraty, e ela está funcionando muito bem, é um exemplo para o Estado do Rio de Janeiro, tem até propaganda na televisão, e as audiências públicas foram diversas, mais de 10, e eu morava lá, participei das audiências públicas. Então, a participação que eu digo é como serão as audiências públicas para a participação das comunidades organizadas. Então, o palestrante disse que em Cebolas a audiência foi bastante concorrida, só que ela foi marcada para as 6h30 da tarde, na hora que o povo já está em casa, já jantou, de repente, e pôde participar. Aqui não, 11 horas da manhã até a noite, é impossível que a população venha realmente participar dessa atividade. Então, eu sugiro que o horário sejam criadas diversas audiências públicas, no mínimo 2 por distrito, no caso 8 audiências públicas, no caso de Cebolas já teve uma, Werneck, Santo Antônio, centro da cidade. Então, eu sugiro que façam 8 audiências públicas, uma primeira de reconhecimento, de explanação, de troca de ideias e logo a seguir, no final, o plebiscito, que vai decidir qual tipo de atividade vai acontecer. Como serão os arquivos das audiências? Pelo que eu conheço, nas 20 cidades que eu trabalhei, as audiências públicas elas são filmadas, elas são gravadas, tem atas por escrito, de forma que realmente o governo se proteja, né, de qualquer tipo de interferência, até do Ministério Público, com as audiências organizadas. Eu estou vendo pessoas falando, como vocês, alguns sem microfone, quando de repente todos deveriam estar falando, até estou colocando aqui uma questão de ordem, para que todos falem no microfone, para que seja gravado de fato. E filmado, porque está sendo filmado o grupo lá de cima, mas eu não estou vendo uma câmera filmando a audiência pública. Outra sugestão. Sim, tem uma câmera lá em cima, ótimo, muito obrigado. Como serão os arquivos das audiências, né, já expliquei. E o terceiro ponto, como questão de ordem também para a nossa reunião, os horários das audiências, porque, como já falei, Cebolas foi muito, pelo que o senhor disse também, eu não participei, vou participar de todas elas, tenho diversas dúvidas com relação à questão da água, acho a questão muito importante, vital para a vida da gente. Então, a questão não é só de água, para quem que vai transferir a SEDAI, ou se vai transferir, ou se vai melhorar a SEDAI, ou se vai fazer uma autarquia. Eu acho que a questão é muito mais polêmica, muito mais importante para a comunidade, independente do querer do governo ou da recomendação do Ministério Público. O Ministério Público não decide nada, recomenda. Quem decide, nesse caso, num caso grave como a mudança do sistema de água da cidade, eu não tenho uma opinião formada ainda, fique claro, mas vou estar participando de todas as audiências. Tirei o dia hoje para participar direto dessa audiência, já que, para mim, não só a água tratada da cidade é importante, mas também a água mineral salutares, os poços da cidade, que 80% estão contaminados e que deveriam ser lacrados e fechados. Então, vamos ampliar esse nível de conversa e abrir mais esse microfone para que todos possam participar.
audiência foi marcada a partir das 11 horas e vai para atender as pessoas pela manhã, pela tarde e à noite. Ela vai até às 8 horas da noite. Então todos terão oportunidade de participar. Sobre esse formato que foi apresentado, vai constar da ata. Eu vou passar para a administração e vai promulgar como vai ser o processo depois do término da audiência de hoje. Sobre gravar, está gravando. Sobre filmar, está filmando. E todo mundo falar no microfone. E a ata também está sendo adiantada. Bom dia. Vamos lá. São 5 perguntas. A primeira, aí, doutor Tarcísio, é beber na fonte da sua sabedoria mesmo, pegar cola. Quais as etapas, por ordem cronológica e fundamentação legal, necessárias para a realização do certame para concessão de um serviço público, no caso em tela aqui,